Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal Agro e Prosa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um Agro e Prosa Podcast. Rural, urbano e imóveis, onde o campo e a cidade se encontram com perfeição. Somos especialistas em comercialização de fazendas, lotes para ranchos, chácaras e sítios. Acredite, encontrar o lugar dos seus sonhos é mais fácil do que você imagina. Realize o sonho de viver em harmonia com a natureza. 992805757. Siga Rural Urbano Imóveis RV nas redes sociais. O meu entrevistado de hoje é Lucas Bressanin, que é presidente do ITESP, que é a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo. E o tema da nossa entrevista será Diminui invasões de terras em São Paulo. Lucas, seja muito bem-vindo, tudo bem com você? Tudo certo, graças a Deus. Obrigado, Divino, obrigado pelo convite. Que isso, é um prazer. O Euninho chegou em São Paulo? Chegou com força, ainda mais para mim que sou do interior de São Paulo ali. A coisa tá feia, tá bravo. Você é de onde, Lucas? Presidente Prudente, Oeste Paulista. Próximo ali ao Pontal do Paranapanema. Terra boa, cara, terra boa. E me conta uma coisa, como é que você foi parar aí na Fundação ITESP, cara? Na verdade, eu estava aqui como chefe de gabinete, né, do Guilherme Piai. A convite dele, né, um grande amigo, também de Presidente Prudente. E ele foi alçado, né, a secretário de Agricultura do Estado de São Paulo. E aí, quando ele passou a ocupar essa nova função dentro do governo, ele me indicou, junto ao governador Tarcísio, para dar sucessão aqui às atividades que já vinham sido executadas. Então, na verdade, eu fiquei aqui para continuar o que ele já estava fazendo, né, para, de fato, a gente fazer as coisas acontecerem. Quem é a Fundação ITESP? A Fundação ITESP, hoje no Estado de São Paulo, ela é responsável por regularização fundiária rural e também urbana, principalmente em pequenos municípios, e também por assistência técnica a assentamentos e comunidades quilombolas. Hoje, de fato, a regularização fundiária rural é o grande nicho do ITESP, né? Nós temos trabalhado muito forte nisso, na regularização das pequenas, médias e grandes propriedades do estado de São Paulo, onde a partir disso a gente consegue superar conflitos centenários que ocorriam aqui dentro do território paulista. Existem muitos assentamentos em São Paulo, Lucas? Hoje, assentamentos estaduais, nós temos 141 assentamentos, né, que são administrados diretamente pelo Estado. Além disso, existem tantos outros assentamentos federais administrados pelo INCRA. Desses 141, quantas famílias mais ou menos são assentadas aí? Cerca de 7.133 famílias assentadas hoje dentro do Estado de São Paulo, nos assentamentos estaduais. Como é que estão as condições aí desses assentamentos? Nós temos N situações, né? Muito depende da localidade do assentamento, da faixa etária dos produtores, né? Hoje a gente tem um problema que, na verdade, não é só relacionado aos assentamentos, mas de forma geral no agronegócio, que é relacionado à sucessão. Muitos dos jovens não querem suceder essas propriedades, né? E isso é vivenciado também dessas áreas, né, dentro dessas áreas de assentamento, onde os filhos não querem suceder, os pais já trabalharam 10, 20, 30, 40, 50 anos no meio rural, e hoje, em razão da condição física e da idade, eles já não têm tanta condição de produtividade, né? Por isso, durante a gestão do Guilherme Piai, ele fez uma portaria nova dentro do ITESP que permite a parceria com agroindústrias, onde a agroindústria pode explorar até 70% do lote, ficando 30% remanescente para a exploração do próprio produtor assentado. Isso gera uma renda mensal, pois é feito num formato diferente das parcerias tradicionais. Acontece a produção nos 70% e também a agroindústria ela é obrigada a prestar assistência técnica nos 30% restantes. O que eu costumo dizer é que nós temos produtores que em 10, 20% da propriedade, ele tem uma renda muito maior do que aquele produtor que explora 100%. Às vezes com uma estufa, um outro método de produção um pouco mais moderno, né, que envolve mais tecnologia.
Então a gente tem investido nisso, mas também temos muitos bons produtores. Nós temos produtores de leite hoje que em áreas de 15 hectares a 18 hectares tiram uma média de 2.000 litros de leite por dia. Nós temos produtores que trabalham com estufas também, que geram uma boa renda para essas famílias. Lucas, em relação à sucessão, vocês têm feito algum trabalho, têm buscado manter esse jovem no campo? E quais são as razões que têm levado esses jovens a querer ir embora? Eles olham para os pais e não veem futuro naquilo que os pais fazem, é isso? Nós estamos aqui, dentro do ITESP, eu estava como chefe de gabinete há cerca de 8 meses. Desde o início nós passamos a identificar esse tipo de situação. Nós particularmente entendemos que são vários fatores. Primeiro, por vezes a distância dos perímetros urbanos, nós temos assentamentos que estão bem distantes da cidade, A questão logística dificulta um pouco o dia a dia desses jovens, que eles querem estar próximos das comodidades e as tecnologias que nós temos hoje. A parte da conectividade também a gente entende que é um fator que pesa muito nessas decisões. Por vezes esses locais não têm acesso à internet, o que deixa eles isolados da sociedade em geral. A Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo tem trabalhado num grande estudo para a implementação em todo o estado da conectividade, o que a gente acredita que, além de deixar os jovens dentro das propriedades, isso vai facilitar o escoamento de produção, a conexão junto com os fornecedores, junto com os compradores, Então, são inúmeras vantagens nesse sentido. Além disso, nós entendemos que a renda pesa muito. A renda hoje ainda encontra-se baixa em uma parcela dos nossos produtores assentados, fazendo com que os jovens prefiram estar na cidade, por vezes oferindo uma renda maior e tendo um pouco mais de comodidade e conforto. Mas nós temos avançado, essa parceria com a agroindústrias é muito importante para esse desenvolvimento, e a gente não tem dúvida que com o tempo a gente vai começar a virar uma chave dessa história e os jovens vão querer estar dentro das propriedades porque eles vão ver que será muito vantajoso para eles. Eu fico preocupado. Se no estado de São Paulo vocês têm esse problema de conectividade, você imagina no resto do país, então, como é que é a situação, hein? O estado de São Paulo é outro mundo, comparado aí a determinados locais do Brasil, Acredito. Na verdade, assim, grandes propriedades, eles têm acesso a recursos, Hoje a gente tem tecnologias que facilitam, Mas quando a gente fala dessas pequenas propriedades, dos agricultores familiares, é um pouco mais difícil o acesso dessas novas tecnologias. Mas é um compromisso do governador Tarcísio, é um compromisso do Guilherme Biais, secretário da Agricultura do Estado, e é um compromisso do ITESP a gente avançar nesse sentido, e sem dúvida, nós iremos avançar. Hoje estou conversando com Lucas Bressanin, presidente da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, ITESP. Estamos falando a respeito da diminuição das invasões de terra no estado de São Paulo. Ô Lucas, essa atração da iniciativa privada para trabalhar com esses produtores, ela teve a adesão por parte dos produtores ou muitos ficaram assim com o pé atrás no primeiro momento? Como é que foi? É um processo recente, tá? Nós estamos iniciando agora. Houve primeiro a tratativa junto às agroindústrias interessadas. Nós já fizemos algumas apresentações em alguns assentamentos e a adesão tem sido bastante satisfatória. Muitos estão realmente interessados, porque a gente tem que pensar, se você pega ali um casal onde o filho não está na propriedade, ele já tem uma faixa etária de 65, 70 anos de idade, ele não tem mais condições físicas produtivas. E quando a gente fala de agricultura familiar, muita coisa é manual, exige-se o físico. Sim. Então a gente proporciona essa renda mensal passiva, ou seja, toda a responsabilidade é da agroindústria na parceria, e diferente de outros formatos de negócio, não é um pagamento anual. O pagamento já acontece no primeiro mês a partir da assinatura, então são parcelas mensais, e isso é fracionado. Então aí que a gente fala que gera renda para a subsistência da família. E considerando uma família, por exemplo, que já tem aposentadoria ou que tem algum outro tipo de renda, é um valor a mais que poderá ser reinvestido nesses 30% restantes da propriedade. Lembrando que a agroindústria ela deverá prestar assistência técnica nos 30%, além da Fundação ITESP. Então a gente favorece para que haja novas atividades, novas iniciativas. E no estado de São Paulo a gente tem o PEPAS, por exemplo, que é um programa de aquisição de alimentos que fornece tanto para o sistema penitenciário como para as escolas estaduais
só pode ser fornecido através de agricultores familiares. Então, aquele agricultor que tem uma estufa, que produz hortifruti ou leite, a gente consegue condicionar essa venda e ainda majorar a renda dessas famílias. E como é que foi a receptividade por parte dessas agroindústrias? Muito boa, né? Se a gente observar o estado de São Paulo, quando a gente fala de território, o território já está bastante ocupado, né? O Pontal do Paranapanema, particularmente, eu posso falar, porque eu nasci e cresci lá na região. Lá atrás, há décadas atrás, ele não era valorizado. Ninguém queria ir para o Pontal, em razão da distância, em razão da logística, N fatores. Hoje não, hoje o Pontal do Paranapanema é a última fronteira agrícola do estado de São Paulo. Inclusive o Pontal faz fronteira com Mato Grosso do Sul e também com o Paraná. E ali no nosso entorno a gente tem 2 grandes rios, que são o Rio Paraná e o Rio Paranapanema. Então hoje ali é a menina dos olhos de ouro. E essas grandes agroindústrias, elas não têm mais ali na região áreas para expansão. Então essa parceria favorece tanto os nossos produtores como também as agroindústrias, pois a agroindústria fomenta empregos e outras atividades que por vezes também tem a participação dos nossos produtores que estão ali próximo dessas atividades. Lucas, deixa eu mudar um pouquinho o rumo da prosa com você. Esse ano aconteceram muitas invasões de terras no Brasil, em alguns estados mais do que outros, né? Até porque alguns governadores, alguns governos estaduais foram mais rigorosos em relação a isso. Como é que foi aí no estado de São Paulo? Aconteceram muitas invasões? Diminuiu muito. Nós tivemos ali no Carnaval Vermelho, que normalmente é um praxe aqui dentro do estado de São Paulo, mas em comparação com anos anteriores foi um número ínfimo. Também as desocupações ocorreram de forma ágil, os proprietários entraram com as demandas judiciais, e o judiciário também foi muito competente nesse sentido. Aqui no estado de São Paulo, o governador Tarcísio, Guilherme Piai, secretário da Agricultura, e a Fundação ITESP não concorda com qualquer tipo de invasão à propriedade privada. A gente tem lutado e vai continuar trabalhando contra isso. A gente entende que os assentados do estado de São Paulo, eles querem liberdade, eles querem poder produzir sem ter vínculos com terceiros. Por muito tempo foi criado um cenário que não condiz com a realidade. Eu posso falar isso com convicção, porque eu ando os assentamentos do estado, eu falo com esses produtores. Vende-se um formato, por vezes, de movimentos sociais que não condiz com a realidade. Não tem toda essa força, não tem toda essa capilaridade. O que as pessoas querem é trabalhar com liberdade, sustentar suas famílias, e cabe ao Estado ocupar esses espaços. Nós iremos ocupar, iremos fomentar para que eles tenham desenvolvimento e também ajude o Estado de São Paulo a crescer cada vez mais. Daqui para frente, você acha que esses números eles tendem a ficar baixos ainda? Ou você acha que pode haver aí uma tentativa de invasões? Mesmo sabendo que vocês fazem esse trabalho preventivo e tal. Eu acho que no estado de São Paulo não existe espaço para isso, tá bem? Claro que eu não posso afirmar, porque são situações que não dependem diretamente de nós e podem ocorrer. Mas caso ocorra, o estado de São Paulo irá agir de forma contundente para que a gente possa superar essas situações, porque isso gera prejuízo não apenas para o estado, mas para toda a sociedade. E a sociedade precisa entender isso, isso não é bom. Eu lembro que logo quando nós entramos no ITESP, o Guilherme, ainda na condição de diretor executivo, ele estava em tratativa com 2 grandes agroindústrias que desejavam fazer investimentos no Pontal do Paranapanema. Quando ocorreu essas invasões do Carnaval Vermelho, essas agroindústrias recuaram. Eles perderam o interesse do investimento em razão da insegurança que esse tipo de conduta causa. Então nós faremos o possível e o impossível para que isso não aconteça dentro do nosso estado e para que a gente possa prosperar de fato no setor do agronegócio. Muitos desses assentados eles eram utilizados como massa de manobra por não possuírem títulos das terras, né? Então acaba que era feita uma certa pressão em cima deles. E vocês fizeram um trabalho, né? O ITESP tem um trabalho de entrega de títulos. Eu gostaria que você falasse um pouco desse trabalho, dessas entregas aí, dessa regularização fundiária. Hoje nós estamos num processo, né, de titulação dos assentados, dos assentamentos, né, também das médias e grandes propriedades. Na verdade, as médias propriedades já existiam através da Lei 11.600 aqui do estado de São Paulo. Em 2022, foram criadas 2 leis, a Lei 17.517
que trata da titulação e regularização dos assentamentos, e a Lei 17.557, que trata da regularização de propriedades até 2.500 hectares, que grande parte dessas propriedades dos assentamentos estão no Pontal do Paranapanema, que historicamente sempre foi o grande local do país de conflitos fundiários. Então, através desse processo de titulação, que a gente continua trabalhando com o máximo de celeridade possível, uma parte dos títulos já foram entregues. Dia 15 de dezembro, a gente tem uma nova entrega em Presidente Prudente, com a presença do governador Tarcísio, onde nós iremos entregar 1.000 títulos para assentados e cerca de 40 títulos de grandes propriedades. Nós iremos avançar na pacificação dessa situação. As duas regiões que sempre disputaram entre as mais pobres do estado de São Paulo é o Pontal do Paranapanema e o Vale do Ribeira. E, coincidentemente, são as duas regiões que têm mais problemas fundiários. Isso gera uma insegurança jurídica enorme, o que afasta os investimentos e afasta o desenvolvimento. Nós seguimos avançando, a pretensão é que até o final do governo Tarcísio nós conseguimos titular todos os assentados que estejam aptos dentro do estado de São Paulo e também todas as grandes propriedades que solicitaram a regularização fundiária da sua área. Lucas, como é que vocês estão conseguindo pegar uma situação de décadas ou até de séculos, sei lá, e fazendo acontecer tão rápido? Por que a coisa não andava, hein? Na verdade, a lei foi proposta em 2022, né? Houve muitas discussões até que essas normas fossem propostas. Mas quando nós entramos aqui na Fundação ITESP, nós organizamos, nós geramos um processo para que isso acontecesse. O primeiro passo foi estudar profundamente quais eram as etapas que nós deveríamos seguir. A partir disso, nós fizemos uma planilha com acesso a todos os nossos servidores envolvidos nesse processo, onde a gente consegue controlar absolutamente todas as etapas. Aparentemente, por vezes as pessoas pensam assim, para você emitir um título basta você assinar um documento, e não é. O processo de titulação, por vezes, ele envolve 40, 50 etapas. São etapas técnicas, que por vezes envolvem o Judiciário, Procuradoria-Geral do Estado, os cartórios. Então são N situações, trabalho de georreferenciamento, as nossas equipes internas, produção de laudos. Então a gente conseguiu organizar isso e operacionalizar, que é o mais importante. Nós trouxemos um aspecto de gestão que não existia dentro da Fundação ITESP, pelas nossas experiências no meio privado. E tem funcionado muito bem, a gente tem tido um resultado em tempo ágil e a gente vai continuar trabalhando nesse sentido. E o que eu falo que também é um grande diferencial é que, de fato, tanto o Guilherme que estava aqui como eu, nós vivemos no Pontal do Paranapanema, nós sabemos as dificuldades que a nossa região passou, as oportunidades que nós, como jovens ainda, nós perdemos por vezes em razão disso. Então a gente tem esse esforço a mais, considerando o amor que a gente tem pela região e pela nossa população e a vontade que a gente tem que nossa região desenvolva e que as pessoas se sintam bem por lá. A Fundação ITESP, lá em São Paulo, tem feito um trabalho maravilhoso de titulação das pessoas que moram nos assentamentos. E eu estou conversando hoje com o presidente da Fundação, que é o Lucas Bressanin. Você citou a Lei 17.557. O Partido dos Trabalhadores entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, lá no STF contra essa lei estadual. O que o partido quer com essa ação e como é que está essa tramitação lá no STF? Na verdade, eles buscam a declaração de inconstitucionalidade da norma, né? A ação está transcorrendo, mas sem qualquer decisão que conceda tutela de urgência. Então a lei está totalmente em vigor e sendo aplicada, até porque é uma responsabilidade nossa, como administradores públicos, aplicar as leis em vigência. Isso é nossa obrigação. Além disso, o que eu sempre falo nesse sentido é que trata-se, quando o caso, de patrimônio do Estado. Se for o caso, porque nem todos os casos, quando trata-se de grandes propriedades, foram discutidas judicialmente. Tem casos que existe a solicitação e não existe qualquer discussão sobre aquela propriedade, a origem daquela propriedade. Mas, em razão dessa insegurança ocasionada, o proprietário opta por entrar com a demanda para que ele tenha total garantia sobre a sua propriedade. Eu entendo que o Estado de São Paulo e qualquer outro Estado, qualquer administrador público, ele pode livre dispor do patrimônio público. Ele tem a liberalidade administrativa.
e não cabe a terceiros querer decidir pelo estado de São Paulo, decidir pela nossa região. Isso eu posso falar com convicção. Os moradores do oeste do estado de São Paulo e do Pontal do Paranapanema querem a regularização fundiária. E trata-se de um acordo, nada está sendo feito de graça. Enquanto os assentados pagam 5% do valor da terra nua, os grandes proprietários pagam de 10% a 40% do valor. Ou seja, é um valor bastante relevante para o estado de São Paulo. E as pessoas pensam que basta você dizer que uma terra é pública. Isso exige discussões judiciais que, por vezes, caso aquela área seja declarada pública, uma área devoluta, haverá necessidade que o Estado pague por isso. No mínimo, haverá de pagar as benfeitorias, o que poderia custar bilhões e bilhões de reais. Então, essa atividade do Estado de São Paulo, além de gerar economia, gera caixa e resolve um problema de décadas. E esse é o melhor caminho para a gente solucionar essa questão. O que é o programa Rotas Rurais mesmo? O programa Rotas Rurais é um programa da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, que além de aplicar para produtores diversos, também tem uma parceria com a Fundação ITESP. Basicamente, ele dá um CEP para aquele produtor. Qual é a grande dificuldade? Como você chega numa propriedade? Como uma ambulância chega numa propriedade? Como uma viatura policial chega numa propriedade? Como alguém que quer comprar uma produção vai até lá? Através de um sistema, utilizando a tecnologia, é criado um código para cada propriedade. Quando você lança esse código nos aplicativos de transporte, ele irá te levar até a porteira daquela propriedade. Ou seja, a gente cria uma conexão entre todas as propriedades rurais do estado de São Paulo, onde o Lucas ou qualquer pessoa conseguirá chegar lá na porta da propriedade sem se perder. Então é um avanço tecnológico muito grande e todos os títulos que estão sendo entregues para os produtores assentados do estado de São Paulo já estão acompanhados do código do Rotas Rurais, então qualquer pessoa conseguirá chegar até a porta daquela propriedade. Mesmo offline? Mesmo offline, porque quando você lança no aplicativo, né, ele já fica salvo. Então, mesmo que caia a conexão, você consegue chegar até lá. Alguma novidade aí em relação a essa melhoria da conectividade? A gente está avançando porque é recente, né? Recentemente, o nosso secretário Guilherme Piá esteve reunido com algumas empresas. Agora nós iremos entrar com um estudo, né, mais aprofundado em duas áreas da Fundação ITESP, junto com a Secretaria da Agricultura. É uma iniciativa da Secretaria da Agricultura e acredito que um prazo aí mais curto possível, nós já teremos o estudo mais aprofundado para a gente poder, de fato, avançar nessa situação. Vocês têm uma parceria com o Tribunal de Justiça para levar ações de cidadania para a comunidade de São Paulo? Isso. Nós fomos procurados, né, pelo Tribunal Eleitoral, na verdade, para que a gente possa facilitar a vida dos eleitores, né? Por vezes, tanto assentamentos como comunidades quilombolas estão em áreas isoladas. Então, quando chega o período das eleições, eles têm dificuldade de efetuar a votação. Então, o Tribunal Eleitoral ele tem buscado tanto levar as urnas até esses locais, como também, quando for o caso, buscar um meio de transporte para que essas pessoas possam, de fato, exercer o seu direito ao voto. O tribunal tem sido um grande parceiro da Fundação ITESP, ele já teve algumas comunidades quilombolas, também esteve em assentamentos, e já fez o compromisso, em algum desses casos, de disponibilizar a urna nesses espaços, como também de auxiliar no deslocamento desses eleitores para que todos tenham acesso ao seu direito democrático de votação. Daqui para frente, o que mais que tem de novidade aí? O que o Lucas pretende fazer para essa Fundação ITESP? Eu pretendo trabalhar muito na titulação para a gente resolver de uma vez por todas esse problema do estado de São Paulo, mas também trabalhar muito no desenvolvimento das comunidades quilombolas e também dos nossos produtores assentados. Eu entendo que a participação do ITESP é de suma importância, nós temos profissionais excelentes, aproveito para agradecer a todos os nossos servidores. De fato, eu sou um fã da Fundação ITESP, não falo isso pela condição que eu estou, mas é um órgão de suma importância no estado de São Paulo. Nós iremos investir mais no desenvolvimento a partir do próximo ano, na capacitação dos nossos produtores. Nós estamos trabalhando aqui num grande projeto para nós investirmos junto aos municípios também em equipamentos que sejam passíveis de produção de adubos e através de implementações tecnológicas, onde esses adubos serão fornecidos para os nossos produtores, buscando lixo orgânico, outras
outros produtos que por vezes são despejados, né, em aterros ou às vezes até na própria natureza. A gente ajuda o meio ambiente e também facilita a produção. A gente tem investido também nos nossos técnicos e na nossa instituição. Quando nós entramos no ITESP, faltavam equipamentos básicos. Por exemplo, os nossos técnicos não tinham trado, não tinha uma trena. Então agora a gente está partindo para esse aspecto de compras também internas, mobiliário. Se você vai para escritórios do interior, eles estão bem sucateados, então a gente está investindo nisso. Investiu numa frota, parte de uma frota nova agora, a gente acabou adquirindo 20 caminhonetes 4x4, que é muito importante para o trabalho do dia a dia, e a gente vai seguir avançando nessa estruturação do órgão, que é muito importante para o... Lucas, parabéns e vamos torcer para que surjam mais fundações semelhantes à ITESP por todo esse Brasil, para que a gente possa regularizar essa situação fundiária, trazer mais segurança para o campo, né, Lucas? Eu acho que no final das contas o que importa é isso, é a segurança, a dignidade, é fazer com que essas pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor. Muito obrigado, estamos sempre à disposição aqui, usem quando quiserem, viu? Obrigado, eu que agradeço, Divino. Aproveito e deixo a Fundação ITESP à disposição também dos outros estados. Caso tenham dúvidas sobre regularização fundiária, sobre o trabalho que a gente está fazendo, fiquem à vontade, nos procurem, a gente está aqui para compartilhar esse conhecimento e também fica à sua disposição de vir a toda a sociedade. Para a gente é um prazer contribuir com o estado de São Paulo e também com o nosso país. Eu tive hoje o privilégio de conversar com o Lucas Bressanin, que é presidente da Fundação ITESP, Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo. E o tema da nossa entrevista foi: diminua invasões de terra em São Paulo. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.